Para você verificar se duas proposições A e B são equivalentes, você pode recorrer à construção das tabelas verdades dessas proposições. Então, A é composta por P, Q e R, né? B é composta lá por P, Q e R. Você partindo da mesma ordem de atribuição de valores a P, Q e R, né, você pode construir as tabelas verdades de A e B. E se o resultado final for exatamente o mesmo, a mesma sequência de valores lógicos, você conclui que A e B são equivalentes. Isso é bastante útil para você simplificar proposições mais complexas. Só que o uso da tabela verdade, ele tem aí um fator complicador, que é, se a minha proposição composta tem mais do que duas, três, quatro, principalmente, proposições simples, começa a ficar uma tabela muito pesada e é muito extensa. E você pode encurtar esse caminho, simplificar, utilizando algumas leis de equivalência. Então, nesse vídeo eu vou apresentar essas leis de equivalência, as principais, e mostrar, inclusive, como aplicar pelo menos algumas delas, ok? Então, vamos exatamente às leis. Você vai perceber que são algumas até, você fala, são óbvias, né? Como, por exemplo, a dupla negação. A negação da negação. Não, não há, é há. Então, quando aparece lá não, não há, você coloca há. Não é verdade que não é verdade que há. Tá? Então, é simplesmente há. É a mesma coisa. Você pode construir a tabela verdade, você vai ver que dá na mesma. Né? Essa é uma primeira lei e muito simples. As leis comutativas, que você já está acostumado a falar em propriedade comutativa, né, da adição, da multiplicação. Quando você soma 3 mais 5, se você somar 5 mais 3, o resultado é o mesmo. Tá? Então, fazendo uma analogia aqui, quando você tem a proposição ou a conjunção A e B, né, é a mesma coisa que a conjunção B e A. Tá? Da mesma forma, vale para a disjunção. A ou B é a mesma coisa ou equivale a B ou A. Mas, por exemplo, essa propriedade não vale para o condicional. Tá? Você pode verificar que não vai valer. Né? Se A então B é a mesma coisa que se B então A? Não, não é a mesma coisa. Não tem os mesmos valores lógicos. Tá? Para o bicondicional até você poderia considerar, né? Mas não há necessidade aqui, até porque você vai ver que tem lei aí que elimina o bicondicional, elimina o condicional, que são conectivos um pouquinho mais complicados de serem trabalhados, né, na aplicação das propriedades. As leis associativas, propriedade que também você encontra lá na álgebra clássica, na aritmética. Quando você tem uma sequência de conjunções do tipo A e, aí entre parênteses, B e C, se você quiser fazer primeiro A e B, depois a conjunção com C, dá na mesma. Isso você pode estender, você pode generalizar para mais proposições, né? A e B e C e D. Inclusive você pode, nesse caso, eliminar os parênteses, porque se você só tem conjunção ali, tanto faz a ordem que você vai operar. É como na soma, como na multiplicação. Você vai multiplicar 3 vezes 9 vezes 2, você pode fazer 3 vezes 2 e depois multiplicar por 9, o resultado é o mesmo. A ordem dos fatores não altera o produto, né? Aí eu estou falando, juntando inclusive com propriedade comutativa, tá? Eu estou invertendo a prioridade, o que você faz primeiro aí na verdade. Tá? Isso se deve inclusive também à propriedade comutativa. Vale também, vamos ver aqui, ainda nas leis associativas, o item B, vale para disjunção. A ou, aí você tem B ou C, né? Primeiro eu tenho que fazer a disjunção de B com C para depois fazer com A? Não, se você quiser fazer primeiro A ou B, e depois C, dá na mesma. As leis idempotentes, a disjunção, né, A ou A, de duas proposições iguais, né, dá o próprio A. Então você não precisa pôr A ou A, coloca A no lugar. Mesmo vale para a conjunção A e A. É A, simplesmente é A. Mais uma lei distributiva também, tem uma lei equivalente aí na álgebra, né, a distributiva da multiplicação em relação à soma e a subtração. Aqui é da conjunção em relação à disjunção e depois da disjunção em relação à conjunção. A e, abre parênteses, B ou C, é a mesma coisa que você fazer A e B, né, entre parênteses, ou A e C, entre parênteses. Eu distribuo essa conjunção com A, né? E na versão B ali também, A ou
B e C. Então, A ou B e A ou C, ok? Você pode fazer isso. Pode, inclusive, fazer a volta, né? Quando você tem uma disjunção de conjunções ou uma conjunção de disjunções, você pode colocar como aparece ali nessas leis à esquerda. Leis de Morgan ou leis de De Morgan também é conhecida. Ela é bastante utilizada. Ela serve para você obter a negação de uma disjunção ou a negação de uma conjunção. Olha ali, no item A você tem a negação de uma conjunção. Não é verdade que A e B. Isso é o mesmo que não A ou não B. Olha que interessante. Então, a negação de uma conjunção é a disjunção da negação das proposições, tá? Da mesma forma, ou de forma parecida, aí você tem no item B não A ou B, né? A negação de uma disjunção, você vai colocar como não A e não B, ok? Troca, você inverte o valor lógico das proposições, mas você troca conjunção por disjunção ou vice-versa. Perfeito? Bom, eliminação de condicionais, essa é bastante utilizada, né? Se A, então B, você pode escrever como não, entre parênteses, A e não B, tá? E se você aplicar De Morgan aí nessa parte à direita, você vai ver que dá a mesma coisa que não A ou B, né? De Morgan e a dupla negação. Então, é bastante comum você falar se A, então B, na hora de operar, porque uma boa parte das sentenças tem lá disjunção, conjunção, são mais simples de serem operadas, tem mais propriedades. Se aparece um condicional, você transforma, por exemplo, numa disjunção. Se A, então B, é a mesma coisa que não A ou B. Pode fazer a tabelinha verdade e ver que dá a mesma coisa exatamente, tá? Eliminação de bicondicionais, é você fazer aí a conjunção, por exemplo, no item B, né, exatamente da ida e da volta, não A ou B e não B ou A. Tá? E as tautologias e contradições, quando você tem A, uma sentença qualquer, em conjunção com uma tautologia, o V é uma tautologia, uma sentença que é sempre verdadeira. Tá? Então, A e V é A. Tá? Agora, A ou V é V, porque a disjunção ela é verdadeira se uma delas for verdadeira. Se você tem uma tautologia, a disjunção é verdadeira. E assim vai para as outras também, só dá uma olhadinha, mas vamos aqui para o nosso primeiro exemplo. Vamos demonstrar essa equivalência. Se P, então Q, ou se P, então R, equivale a se P, então Q ou R. Né? Não há parênteses aí no Q ou R, porque você se lembra que primeiro você faz disjunção para depois fazer condicional. Então não precisa colocar parênteses. Se quiser, pode. Coloca se P, então, abre parênteses. Q ou R, fecha parênteses. Ok? O que eu vou fazer aqui é partir da proposição à esquerda, que é se P, então Q, ou se P, então R, trabalhar, aplicar as propriedades de equivalência e chegar exatamente à segunda proposição aí. Perfeito? Então vamos lá. Partindo da primeira, da que está à esquerda, eu vou aplicar aqui a eliminação dos condicionais. Se P, então Q, é a mesma coisa que não P ou Q, uma lei que a gente acabou de ver. Tá? E se P, então R, é a mesma coisa que não P ou R. Pronto. Então, eliminei os condicionais. Perfeito. Agora, perceba que aí nós temos somente disjunções, inclusive dentro dos parênteses. Aí vale a propriedade associativa, você pode fazer o que você quiser primeiro, e a comutativa, você pode inverter a ordem enquanto quiser. Então, vamos aplicar exatamente essas duas leis aí, né? E aí eu consigo fazer não P ou não P, tá? De um lado, ou Q ou R. Pronto, troquei a ordem. Perceba que são as mesmas sentenças, as mesmas proposições, na verdade, com os mesmos conectivos, né? Agora, o que nós temos aí é não P ou não P, né? É uma idempotência, não P ou não P é não P. Tá? Então você coloca não P no lugar. Q ou R mantém como Q ou R. Agora, o que acontece aí? Você tem não P ou alguma coisa. Vou chamar esse Q ou R de A. Tá? Não P ou A. Isso é um condicional. Foi o que a gente usou ali no início. Né? Eliminamos o condicional, mas você pode fazer voltar o condicional. Não P ou A é se P, então A. Né? Quer dizer, se P, então Q ou R, que é exatamente o que a gente quis demonstrar. Portanto, sim, são equivalentes às sentenças apresentadas. E aqui também nós temos a negação de um condicional, né, demonstrar que é igual a conjunção, né, de P e não Q. O que você pode começar a fazer aqui para mostrar, né? Tem que negar? Vamos negar. Só que entre parênteses está
exatamente o condicional. Então, elimine o condicional. Se P, então Q, é não P ou Q. Aí nós temos uma negação de uma disjunção, leis de Morgan ou leis de De Morgan. Fica não o não P e não Q. Você nega os dois e troca a disjunção por conjunção. Dupla negação, não P é P, né? Você pode ver aí no slide, não P é P, tá? E não Q, tá? Pronto, está provado exatamente que as duas proposições são equivalentes. Então você consegue, sem ter que necessariamente construir tabelas verdades, mostrar a equivalência de proposições utilizando de forma adequada as leis de equivalência.